Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o primeiro livro de Samuel e vendo as perseguições que o rei Saul faz contra Davi. No vídeo de hoje, vamos estudar os capítulos 27 e 28 do primeiro livro de Samuel, aonde veremos que Davi se refugia entre os filisteus para escapar da perseguição de Saul. Para que melhor possamos aproveitar o conteúdo que a Bíblia nos passa, peçamos que a Trindade Santa nos abençoe, ela que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos e familiares, dê o seu joinha, faça um comentário, tire suas dúvidas, para juntos crescermos na compreensão da palavra de Deus. Convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 27 do primeiro livro de Samuel. Davi entre os filisteus. E começa com Davi se refugiando em Gate. Disse Davi no seu coração: algum dia perecerei pelas mãos de Saul. Parece que no último encontro deles lá na caverna, Saul, meu filho, aquele negócio todo. Mas as pretensões verdadeiras não tinham cessado. E o melhor que devo fazer é salvar-me na terra dos filisteus. Sem confiança nenhuma naquelas falas que Saul tinha feito para ele. Saul desistirá de me perseguir em todo o território de Israel, e assim escaparei de suas mãos. Então Davi se levantou e se pôs no caminho com os seus 600 homens, e foi ter com Aques, filho de Maaca, rei de Gate. E Davi habitou junto de Aques, em Gate, e ele e seus homens, cada qual com sua família. Davi com as suas duas mulheres, Aquinoã de Jezrael e Abigail, que fora mulher de Nabal de Carmel. Saul foi informado de que Davi se refugiara em Gate e cessou de persegui-lo. E logo no versículo 5, Davi vira vassalo de Aques. O que é isso? Vassalo é uma situação onde um rei que detém o poder sobre umas terras doa um pedaço de terra para alguém, doa, entre aspas, um pedaço de terra para alguém, mas essa pessoa tem que lhe pagar impostos, tributos, como que um aluguel da terra, e esse rei, recebendo esse tributo, tem dinheiro para se enriquecer, para manter seu exército e assim por diante. Davi disse a Aques: rogo-te que, se encontrei graça aos teus olhos, seja concedido um lugar numa das cidades. Por que continuaria o teu servo morando contigo na cidade real? No mesmo dia, Aques lhe deu Ciceleg. É por isso que Ciceleg pertence aos reis de Judá até os dias de hoje. O tempo em que Davi permaneceu no território dos filisteus foi de 1 ano e 4 meses. Tudo parece rápido, mas tudo é longo. Saul governou entre 20 e 30 anos. Davi entra nessa história e não é de um ano para o outro que ele vira rei, não. Isso demora mais de décadas. Davi e seus homens fazem incursões contra os jerusitas, os gersitas e os amalecitas, tribos que habitam a região que vai de Telém na direção de Sur até a terra do Egito. Ou seja, fora do território de Israel, mas quando ele vai falar para Aques, ele fala o seguinte: olha, eu fiz incursões para trazer tributos contra o Negueb de Judá, o Negueb de Jeramael e o Negueb dos Quenitas. Ou seja, ele diz que vai para o território dos judeus, do seu povo, mas ele vai para outros territórios. E o rei acredita e fala: nossa, Davi está se tornando odioso contra seu povo. Mas Davi não está fazendo incursões contra o seu povo, mas contra povos vizinhos mais ao sul. No capítulo 28, os filisteus fazem guerra contra Israel. Começa. Ora, nesse tempo os filisteus reuniram seus exércitos para atacar Israel, e Aques disse a Davi: saibas que irás com o seu exército, tu e teus homens. Davi respondeu a Aques: então agora verás o que é capaz de fazer o teu servo. Então Aques disse a Davi: eu te nomeio meu perpétuo guarda pessoal. Davi era um grande guerreiro, um estrategista. E dentro disso, Aques gostava, porque ele trazia bons tributos. Acontece que
Os filisteus têm várias cidades-estados. Quando eles vão fazer guerra, eles juntam essas cidades-estados sob um comando e vão para a guerra. E Davi vai e se põe a serviço dos filisteus. No nosso próximo vídeo, no capítulo 29, nós veremos que os filisteus não aceitam Davi. E ele é tirado da guerra. Mas, se por um lado os filisteus querem atacar, por outro lado, a partir do versículo 3, Saul sabe de que eles vão atacar e ele entra como que meio em desespero. E ele acaba indo atrás de alguém que possa lhe falar do futuro, já que ele constantemente tem consultado a Deus e não tem respostas. Como que Deus falando assim, olha, para nós bastou. É só o tempo de você perder a realeza. No versículo 4, entretanto, os filisteus se reuniram e vieram acampar em Sunã. Saul reuniu todo Israel e acamparam em Jeboé. Quando Saul viu o exército dos filisteus acampado, encheu-se de medo e o seu coração se perturbou. Saul consultou Yahvé, mas Yahvé não lhe respondeu, nem por sonho, nem por sorte, nem pelos profetas. As formas com que eles tinham para consultar as divindades, ou Deus, sempre antes do momento importante. Saul então disse a um de seus servos, buscai-me uma mulher que pratique a adivinhação. Isso daí era proibido em Israel. E aí Saul vai procurar uma mulher, que vai começar a fazer essa leitura para ele. E aí nós temos um problema. Alguns falam assim, tá vendo? Saul foi consultar os espíritos e o espírito de Samuel falou. Nós temos diversas possibilidades de interpretação. Preferimos ficar com que Saul acreditava que estava falando com Samuel, já que a mulher fala que é Samuel que está falando com ele, e a mulher praticando charlatanice, já que a consulta de espíritos é completamente proibida. Jesus, na parábola de Lázaro, vai falar muito claramente que há um abismo enorme entre os que estão no mundo dos mortos com os que estão no mundo dos vivos. E isso já vale para o Antigo Testamento. Então, não existe isso. Então, nós preferimos falar da charlatanice da mulher, que vai ganhar o seu dinheiro fazendo isso daí, e da credulidade de Saul, que acredita que realmente Samuel está falando com ele. Só que o que acontece? Não tem uma boa notícia para Saul. A notícia é que Yahvé o entregará nas mãos dos filisteus. Isso lá no versículo 19. Aí Saul não está alimentado, está fraco, com fome, a mulher dá comida e o despede. E aí nós temos, na sequência, Davi é despedido pelos chefes dos filisteus, já no capítulo 29. No capítulo 30, a campanha de Davi contra os amalecitas, que invadem o seu acampamento lá em Ciceleg. E no capítulo 31, dentro dessa batalha de Saul com os filisteus, a morte de Saul. São duas batalhas. Uma de Saul contra os filisteus e outra de Davi contra os amalecitas, que invadem o seu território, já que os homens de guerra tinham ido para a guerra contra os filisteus, e levam as mulheres e crianças e todos os pertences como penhor de guerra. A história está se afunilando. Nós tínhamos Samuel com Saul. Aí entrou Davi. Agora nós temos Samuel já morto e Saul e Davi. No próximo vídeo nós veremos que a história vai deixar somente Davi. E aí entramos no segundo livro de Samuel. Sigamos juntos. Paz e bem.